vou falar para você abrir a Bíblia de novo, porque na nossa igreja nós estamos estabelecendo uma cultura. Que cultura é essa? A cultura de celebrar quando nós abrimos a palavra de Deus. Por quê? Existem muitos lugares onde um exemplar da Bíblia Sagrada não é fácil de ter acesso. Existem muitos lugares onde os cristãos são perseguidos e eles não têm o acesso fácil como temos da palavra do Senhor. Então, toda vez que abrirmos a Bíblia aqui, passa muito barulho. Então, eu vou fingir que vocês não sabiam dessa informação e eu vou pedir de novo para você abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 17. O tema da minha mensagem nessa noite é desça do monte. Fala para alguém do seu lado aí, desça do monte. No versículo 1 diz o texto: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Algumas traduções trazem a palavra perplexos. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Logo em seguida, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos perguntaram para Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pelo jejum e pela oração. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Somente até aqui. Nós estamos acostumados a viver uma rotina de igreja em um contexto pentecostal e carismático, onde
nós ficamos maravilhados com as experiências que nos acometem nos cultos. Alguém aqui se lembra de um culto que foi poderoso para a sua história? Um culto que foi um divisor de águas? Levanta a mão. Talvez alguns se lembrem do dia em que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. E esse dia se tornou, na sua história, um dia marcante. E a vida toda, eu estive pregando mensagens a respeito de vida íntima com o Senhor, a respeito de oração, a respeito de busca pelo Senhor. E muitas vezes eu dizia, você precisa subir o monte. Cantamos canções que falam sobre subir ao monte. Cantamos que devemos ficar lá até que encontrar um Senhor. Isso é uma verdade. Mas o problema é que nós queremos ficar lá, quando na verdade Deus nos chamou para descer e fazer a diferença quando estamos lá embaixo. Quem é íntimo de Jesus não perde a visitação sobrenatural. Em Mateus capítulo 17, logo depois de Jesus falar para os discípulos a famosa frase: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E isso é uma verdade, porque portas são instrumentos de defesa e não de ataque. E uma vez que Jesus disse essas palavras, ele estava dizendo que o reino de Deus sendo estabelecido através da igreja não é um reino de covardes, não é um reino de pessoas que estão com medo de Satanás, mas é um reino de pessoas ousadas, pessoas que estão empoderadas pelo Espírito Santo para bater e para ferir as portas do inferno, tirando pessoas de lá e salvando o máximo de pessoas possíveis. Então nós não somos uma igreja fraca. Nós não somos um povo que está refém, que está com medo, que está acovardado. Inclusive, eu gosto de dizer que muitas pessoas, porque aprenderam sobre batalha espiritual na internet, começam a dizer coisas sem sentido. Eu falo uma coisa que não é muito bem vista nos círculos de pastores e amigos com os quais eu convivo. Eu digo o seguinte: crente nenhum sofre qualquer tipo de retaliação. Aí o pastor, mais experiente, olha para mim: não, você não pode falar isso, porque retaliação é uma coisa que acontece quando você está numa batalha espiritual. E aí nós usamos o texto de Efésios 6, que diz que nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, nossa guerra não é contra o irmão do lado, mas é contra espíritos malignos, hostes da maldade, e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para prevalecermos contra esses inimigos. Aí quando eu falo que não existe retaliação, as pessoas não entendem. Mas o significado da palavra retaliação é um reino mais poderoso oprimindo um reino mais frágil. Quem retalha o inferno somos nós e não eles a nós. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque se é um reino mais forte que está oprimindo um reino mais fraco, nós somos o reino mais forte. Jesus disse que aquele que está em nós é mais poderoso do que aquilo que está no mundo. Então você precisa crer nessas palavras, porque se você entender a batalha espiritual como sendo uma coisa que você nunca vai vencer, você vai entender isso como se você precisasse toda hora se proteger dos ataques, quando na verdade você deveria estar atacando. Quando eu jogava futebol, o meu técnico falava: a melhor defesa é o ataque. Então ele falava: meninos, vão para cima. Hoje eu não tenho estratégia nenhuma. Joga a bola no pé do Tiaguinho que ele vai resolver. Olha aí. Se eu tivesse na seleção, o Hexa já estaria aí. Mas o negócio é que nós nos comportamos sempre como se estivéssemos na defensiva. Deus não nos chamou para sermos apenas defensores. Deus nos chamou para sermos atacantes. Fala para alguém do seu lado com todo amor e carinho: você foi chamado para ser um atacante do reino de Deus. Não quer dizer que Satanás não se revolte e não tente revidar. Revidar é uma coisa, receber retaliação é outra completamente diferente.
Pode ser que quando você estiver numa batalha espiritual ferrenha, Satanás com seus demônios lutem contra você, colocando toda a sorte de tentações para te fazer pecar, cair, esmorecer na fé. Mas você vai prevalecer em nome de Jesus. Porque nós não batalhamos segundo a nossa experiência. Nós batalhamos a partir da vitória que Cristo já teve na cruz do Calvário. O que Cristo falou para os discípulos nesse contexto de manifestação da sua glória foi: os homens vão matar o Filho do Homem. Os homens vão perseguir, vão prender, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. O que Jesus estava falando é que já está garantida a vitória. E tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cristo venceu a morte uma vez por todas. É por isso que eu posso afirmar que no fim vai dar certo. E vai dar certo aqui não significa que as coisas na sua vida temporária, efêmera, vão necessariamente acontecer da maneira como você gostaria que acontecesse. Mas eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperando para o bem não significa o bem que você quer que seja bem. Porque o bem que você quer que seja bem é ter todas as suas respostas de oração como sim. Mas quando você chegar do lado de dentro da eternidade, no lugar de glória, olhar para aquele que tem olhos como chamas de fogo, e você descobrir aspectos da sua vida que você não tinha como saber aqui, um dia você terá que olhar para Jesus e dizer: obrigado por não ter respondido essa oração. Porque nem você sabe orar como convém. Por isso você precisa do Espírito Santo. Agora, Jesus chamava muitas vezes os discípulos para um tempo de intimidade. Um tempo do quê? Jesus tinha os discípulos mais próximos. Pedro, Tiago e João era o discípulo ainda mais próximo, provavelmente. Porque era aquele que se reclinava no peito de Jesus. Só para João, Jesus deu a revelação do Apocalipse. Só para João, Jesus contou antes da hora quem era o traidor. Porque Deus costuma contar os seus maiores segredos para os seus filhos mais íntimos. É impossível alguém que seja íntimo de Jesus viver uma vida normal. Sua vida não é normal. Sua vida é sobrenatural. Porque você caminha com um Deus vivo. E ainda que você não veja todos os dias manifestações sobrenaturais, o fato de você acordar e poder amar a Deus e poder chamar Deus de Pai, já é um dos maiores milagres que poderia existir. Então isso é naturalmente sobrenatural. Fala comigo bem alto: orar é naturalmente sobrenatural. Porque você está falando com um Deus invisível, um Deus que você nunca viu, não sabe a cor de pele dele, não sabe a cor do cabelo dele, segundo aquilo que está na Bíblia você sabe, mas você nunca viu, você nunca tocou. Mas você fala com ele diariamente. E ai de você se não falar diariamente, hein? Porque não orar é dizer: eu sou bom o suficiente para conseguir viver uma vida sem ouvir a sua opinião, Deus. O que é com Jesus é fora da média. O destino dos 3 principais discípulos de Jesus já estava traçado. Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, era um diácono. Tiago foi o primeiro a morrer, por causa do nome de Jesus. João foi aquele que teve a visão do Apocalipse. E Pedro foi o principal líder da igreja. Não há como ser íntimo de Jesus e não viver um estilo de vida sobrenatural. O que acontece é que muitas pessoas têm olhado para a nossa igreja como sendo uma igreja onde acontecem muitas manifestações sobrenaturais. E algumas pessoas até me perguntam: pastor, qual que é o segredo para ver milagres acontecendo? E não existe outro segredo, é só se aproximar de Jesus.
amá-lo, ser íntimo dele. E então, se ele desejar, ele te usa. Se ele não quiser também, é com ele. Quem é íntimo de Jesus está satisfeito apenas em estar com ele. Presta atenção nisso. Jesus não falou para os discípulos: hoje vai ter uma manifestação sobrenatural. Hoje o meu rosto vai resplandecer. Hoje o meu corpo vai se transfigurar na frente de vocês. Hoje vai aparecer Elias e Moisés para conversar comigo. Então se prepara, porque hoje vai ser o culto. Jesus não falou isso. Jesus só levou eles para orar. Quem está sempre no lugar de oração não vai perder quando o Senhor o visitar. Quem está sempre no lugar de oração vai ver coisas que ninguém viu. Aí olha o que acontece com os discípulos enquanto eles estão lá. O Pedro levanta a voz e ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Só que o que acontece com a igreja moderna é que nós estamos nos tornando obesos espiritualmente. Nós só absorvemos experiências. E quem absorve experiência não frutifica. Frutifica quem pratica o que aprendeu. Eles desejavam permanecer lá. A experiência de epifania é viciante. Já percebeu isso? Você se vicia na sensação de estar num ambiente espiritual. Tem gente que vive de eventos espirituais. E quem vive de eventos espirituais viverá uma espiritualidade eventual. Vou dizer de novo para você entender de uma forma mais clara. Quem vive precisando da próxima conferência, do próximo culto forte para ser crente, vai ser crente só no dia da conferência. Vai ser crente só no dia do culto forte. A conferência vai ser forte. Eu vou para o movimento porque lá o negócio vai pegar fogo. Esse louvor aí, quando toca, todo mundo chora. É bom cantar aquele, porque esse, quando a gente canta, o fogo desce. É bom daquele jeito. É bom quando o pastor é mais pentecostal. É bom quando o pastor não fala com a gente conversando. É bom quando ele levanta a voz e ele chama a atenção do povo. E ele fala: toca no irmão do seu lado, balança alguém, levanta a mão para receber, levanta a mão para dar glória. E você se acostuma com um ambiente que talvez seja espiritual e talvez não. Você perde de vista quem é que está ali. Sabe o que é bom? De verdade? Bom é ouvir a Cristo. No culto ou no quarto. Não despreze o culto, mas também não despreze o sobrenatural. Não despreze o quarto. Não despreze o natural. Não despreze as palavras do teu líder. Não despreze as palavras do seu pastor. Como nós vivemos experiências extraordinárias, eu gosto sempre de fazer cultos assim. No culto que tem muito milagre, no outro culto, eu gosto de ser um culto mais de ensino. Era como Jesus fazia, multiplicava pães e peixes, e depois ele mesmo dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães e peixes, mas se não fosse isso, vocês não me seguiriam. Então vem me seguir, porque andar comigo não é só sobre coisas sobrenaturais. Andar comigo é também caminhar uma jornada naturalmente sobrenatural. A gente costuma valorizar demais quando somos curados através da imposição de mãos do pastor. Mas não valorizamos quando tomamos um remédio e somos curados também. Você sabia que Deus também te cura através de um Dorflex? Uau! João teve revelação do Apocalipse.
Ele escreveu as palavras da profecia a partir daquilo que Jesus falou com ele, acredito eu, que de maneira audível. Eu fico imaginando Jesus narrando para João. Escreve tudo isso. Lucas, no entanto, escreveu o seu evangelho indo pesquisar. Sentava com Maria, falava, como que foi ter ganhado o Salvador do mundo? Aí ela, ai meu filho, chega aí, vamos tomar um cafezinho. E conversa vai, e conversa vem. E aí Lucas escreve o seu evangelho. Prova para mim que Lucas é mais sobrenatural do que João e Apocalipse. Os dois são sobrenaturais. Porque se tratam da história de um Deus vivo que se encarnou. Obrigado, Jesus. Lucas era um historiador. Ele escreveu, ele desenhou, ele pesquisou, ele procurou saber. Enquanto que para João, Jesus apenas falou. Não sei qual vai ser o seu tipo de experiência com ele. Eu só sei que se ele estiver sendo propagado, ensinado, ouvido, é sobrenatural. Obrigado, Jesus. A presença do Senhor está aqui. Sabe qual é o negócio? A gente fala que vamos subir o monte, e muitos desistimos, e muitos desistiram, e vamos ficar lá. Mas a gente não desce do monte. Embaixo do monte tem um menino que está endemoniado, precisando que os discípulos curem. Mas Pedro está falando para Jesus, é bom a gente estar aqui. É o crente que olha para mim e fala, meu Deus, pastor, que culto, que palavra, mas o que você vai fazer quando você sair por essas portas? A pergunta não é se o culto foi extraordinário, se foi bom, se teve milagre, se teve profecia, se teve libertação. A pergunta é, você ouviu a Cristo ou aprendeu com Cristo? Então vai embora transformado e sendo um agente de transformação lá fora. Sabe por que existe o Mar Morto? Porque o Mar Morto é um lugar sem escoamento. Ele recebe água principalmente do Rio Jordão, mas ele não tem saída. Tudo que entra fica preso. E com a evaporação intensa, os sais minerais se acumulam e fazem com que esse mar seja um lugar impossível dos peixes nadarem. É a mesma coisa com crente morto. É crente que só recebe, mas não alimenta. É crente que está cheio de Deus. Fala em mistério, profetiza. Só não paga a conta em dia. Só não ama o próximo, só não perdoa quando tem que perdoar. Ai. Aí tem o problema do outro crente também. Ele só entrega, mas também não recebe. Morre por inanição. É o ativista da igreja. É o cara que ele está servindo em todos os ministérios, está fazendo tudo na igreja, está em todos os cultos. Mas ele não ouve mais ninguém. Tem pastor que não ouve mais ninguém. Ele já acha que sabe o bastante. É bom estarmos aqui. Fala para alguém do seu lado, é bom estarmos aqui. Mas tem gente precisando lá embaixo. Uau. Meu Deus. Essa não é uma pregação que você vai ficar muito arrepiado aqui. Mas eu quero muito que você leve essa mensagem de esperança para quem precisa lá embaixo. Porque enquanto você está curtindo a presença lá, Pedro, está vendo Jesus transfigurado, está vendo Moisés e Elias conversando com ele, está nesse ambiente de glória, tem um pai desesperado lá falando, Senhor, eu preciso de alguém para curar o meu filho. E os seus discípulos não puderam fazer nada com ele, não puderam me ajudar. Enquanto vocês estão curtindo lá na igreja, tem gente sofrendo do seu lado. E você não abre os olhos. Porque você está esperando a próxima experiência sobrenatural, a próxima conferência de milagres, a próxima ativação, onde você vai cair
Eu gosto dessas coisas, meu amigo. Eu sou pentecostal também. Não estou falando contra isso. Mas tem um monte de gente que você precisa visitar quando sair daqui. Avivamento é quando o povo que foi cheio sai do monte e começa a transformar a cidade. Para nós, Atos dos Apóstolos era um avivamento. Para eles era apenas um estilo de vida natural para um discípulo. Você precisa ser o ponto de referência de alguém. De verdade. Tem gente que me fala, pastor, eu não gosto porque tem fulano que só me liga quando precisa. Graças a Deus, né? Dá graças a Deus por isso. E quando alguém precisa, é o seu número que vem à cabeça. Isso significa que você é útil. Se ninguém te liga precisando de nada, quer dizer que você não presta muito para ajudar em nada. É o cara que está sempre indisponível para tudo. Não ajuda numa reforma, numa mudança. Meu amigo, você não vai acreditar. Quando eu ingressei no ministério pastoral, eu falei, é agora. Meu trabalho é pregar. Quando eu pregar, o povo vai chorar. Aí eu faço apelo, um monte de gente se converte. Aí eu coloco a mão no enfermo, ele é curado, expulso o demônio. Porque esse é o ministério de Jesus. Aí, primeira missão pastoral. Pastor, vem aqui na minha casa. Fui lá. Falei, deve ser demônio que eu vou expulsar. Não, pastor, que eu estou fazendo uma mudança aqui. O senhor não consegue ajudar, não? Falei, tá bom, Aí pega a móvel. Aí a mulher que olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou emocionada. Ela falou para mim, estou emocionada. Eu já tive muitos pastores, mas nenhum pastor. Eu nunca vi um pastor me ajudar numa mudança. Fala se isso não é sobrenatural. Eu gosto dos testemunhos sobrenaturais. A irmã Márcia me contou de uma irmã, como que era o nome dela? Daniela, que veio aqui na quinta-feira. Foi essa semana, nós oramos por ela. A coluna dela foi completamente restaurada. Não sentia mais dor. E ela sentia dor desde bom tempo, né? E ela foi, assim, parece que foi uma cirurgia mesmo, né? O corpo dela. Extraordinário. Mas ajudar uma mulher na mudança também é extraordinário. Você faz isso a partir do Cristo que habita em você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A presença de Deus. Quem é que eles procuram quando precisam? Triste coisa é ser tão desnecessário que ninguém sente sua falta. Não dá para contar com você para nada. Sua família não consegue contar com você, marido. Sua família não consegue contar com você, mulher. Meu pastor, o Pedro Medina, ele falou de um testemunho de uma irmã da igreja. Isso foi muito chocante para mim. Meu pastor, ele é conhecido também por ser um homem onde, pela graça do Senhor, Deus tem manifestado muitos milagres. A última cruzada de milagres que teve, isso está gravado e eu vou mandar no grupo da igreja. Está testemunhado, está laudado, está documentado. Tinha um menino, se eu não me engano o nome dele era Joaquim, Vicente, alguma coisa assim. 16 anos, paralisia cerebral. Não conseguia mais, nunca conseguiu andar, nem falar. Tinha dificuldade de vista, ele enxergava, mas era bem pouco. Dependia da mãe e do pai para tudo, para ir para a escola. Na verdade não ia para a escola, né? Era PCD, mas ele fazia alguma coisa. Enfim, esse menino tinha dificuldade de tudo. Não comia sozinho, não se alimentava sozinho, não ia para o banheiro sozinho, não fazia nada sozinho. Aí foi o primeiro dia que eles fazem cruzadas de milagres. Ele não foi curado. O segundo dia, não foi curado. Aí o Pedro Medina falou que no terceiro dia, eles oraram, e esse menino de 16 anos, que usava fralda, foi curado na frente de todos.
pegou a cadeira de rodas dele e começou a andar. Hoje, ele congrega na família do reino, que é a igreja do Pedro Medina. Ele fala, ele vai para a escola, ele come sozinho, ele anda, corre, conversa, faz amizade. E o diagnóstico dele foi revertido. Isso é um milagre extraordinário. Extraordinário. Eu fiquei embasbacado quando eu estava lá em Balneário, comecei a ver os milagres acontecendo. E o Pedro Medina me contou a história de uma mulher. Ela era da igreja dele na Espanha, ele foi missionário na Espanha por 10 anos. Ele estava plantando uma igreja lá. E ela ia a todos os cultos, não faltava em nada, estava em tudo. Era aquela pessoa comprometida. Aquela pessoa que, se ele falasse assim, vamos ali expulsar um demônio comigo de madrugada, ela estava lá. Era uma mulher de oração, e ela orava pelo marido. Já fazia 10 anos que ela estava orando pelo marido, e o marido não se convertia. Aí num culto de manhã, que eles decidiram fazer, às 9 da manhã, ela estava lá, foi a primeira a chegar. Aí ela chegou no pastor, falou assim, pastor, não aguento mais. Aquele homem só sabe falar mal de crente. Aquele homem fica blasfemando o nome de Deus. Quando eu venho para a igreja, ele não quer saber de me liberar. Ele fica falando que eu chego tarde, mas eu estou fazendo a obra. Aí o Pedro Medina olhou para ela e falou assim, minha irmã, faz o seguinte, hoje você está liberada do culto. Volta para sua casa e fala que o pastor da igreja te liberou para você ir para casa e fazer o melhor café da manhã que você puder para o seu marido e o melhor almoço. Fala que a igreja está falando para você ir para casa. Ela foi para casa, falou para o marido. Na outra semana o cara estava dentro da igreja, aceitando Jesus. Por causa de um posicionamento. Ela faltou num culto. Culto que vem vai faltar um monte de gente. Pastor, eu segui o exemplo. O negócio é o seguinte. Ela falou, pastor, eu não sabia. Mas meu marido só queria me ter como esposa. Queria sentir que eu era a mulher dele mesmo. E que eu não estava casada com a igreja. Uau! Isso também é extraordinário. Esse cara foi salvo, se batizou, conheceu Jesus. Por causa de uma atitude simples. O problema não é estar no monte. O problema é que quando a gente desce dele, a gente não consegue transformar nada ao nosso redor. Que cristãos somos nós? Aleluia. Aí quando os discípulos não puderam fazer nada, olha o que diz o texto. Mateus 17. Santo, Santo. Versículo 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Poucas vezes Jesus fica com raiva na Bíblia. Pouquíssimas vezes. Jesus fica com muita raiva, ao ponto de explodir e dizer palavras que não são muito agradáveis. Uma vez quando eles estavam vendendo no templo, impedindo a adoração do povo. E dessa vez, ele se manifesta dessa maneira. Ele diz o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Obrigado, Jesus. Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Sabe por que Jesus estava bravo com os discípulos? Pergunta para mim, por quê? Porque em Mateus capítulo 10 ele deu autoridade que estava sobre ele para expulsar demônios e curar os enfermos. Ou seja,
os discípulos deveriam ter expulsado aquele demônio. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? É responsabilidade do discípulo fazer discípulo. O problema é que você está esperando Jesus descer do céu e falar para você fazer coisas que Ele já escreveu que você deveria fazer. Estou orando para ver se eu devo perdoar. Estou orando para ver se eu devo orar pelo enfermo, para ver se eu devo visitar quem está oprimido, para ver se eu devo fazer uma visita para aquele que está preso. Meu amigo, a Bíblia já falou que você deve fazer isso. Então, tira o seu bumbum da cadeira e vamos trabalhar para Jesus. Porque se tem uma coisa que deixa Jesus bravo, é Ele olhar para uma galera que Ele deu autoridade, deu unção, deu poder, para curar os enfermos e expulsar os demônios, e você não conseguir fazer o mínimo. Obrigado, Jesus. Santo. Jesus nunca vai te cobrar algo que Ele não tenha te confiado antes. Para alguns aqui, Jesus vai perguntar: cadê sua esposa? Eu te confiei ela. Cadê seu filho? Eu te confiei ele. Onde está aquilo que eu te confiei? Onde está o talento que você não usou para a minha glória? Onde estava o seu coração quando eu pedi para você fazer a obra do Senhor? Onde estava você que não serviu na igreja? Eu vou bater nos dois lados hoje, tá? É o cara que serve demais e a pessoa também que não serve nada. Pode contar com ela para nada na igreja. Vamos fazer uma marmita. Eu não vou ajudar com nada, não vou servir com nada, eu não vou divulgar, é só compartilhar. Onde está você, meu amigo? Geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Não foi eu que estou falando não, foi Jesus que disse essas palavras. São palavras que a gente tem que ouvir com certo temor, sim ou não? Geração incrédula. Pastor, por que eles não conseguiram expulsar os demônios? Não é porque eles não jejuaram e não oraram. Como assim, pastor? O texto diz que essa casta só sai com jejum e oração. Jesus explicou: vocês não conseguiram expulsar o demônio por causa da incredulidade de vocês. Incredulidade. Falta de fé. Falta de esperança na pessoa de Jesus. Eu fico imaginando, isso é uma conjectura, não está no texto, mas provavelmente os discípulos devem ter olhado para o demônio que estava no menino e falar: não, isso aí é embaçado, hein? Isso aí não sei não, hein? Eu não sei não. Eles não sabiam é que nada pode resistir ao nome de Jesus. Nada é maior do que o nome de Jesus. Nem o coração mais duro pode ser maior do que o nome de Jesus. E aí quando os discípulos não conseguem resolver, Jesus resolve. Fala para alguém do seu lado: Jesus resolve aquilo que o homem não consegue. Quando seu pastor não tem um conselho, Jesus tem. Olha aí, vai orar, varão. Quando o YouTube não consegue responder as suas questões, Jesus consegue. Abre a Bíblia e vai para Ele. Quando o psicólogo não dá conta, Jesus consegue. Quando a medicina não consegue, Jesus consegue. Porque Jesus é aquele que tem o nome sobre todo o nome. Jesus é mais poderoso do que a morte, do que o inferno, do que as enfermidades, do que as potestades, do que os principados. Jesus é maior. Oh, como eu te amo, Jesus. A gente precisa voltar a ouvir Jesus. Quando Moisés e Elias estavam no monte, ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Os discípulos, com uma mentalidade judaica, acreditavam que os maiores dos maiores eram Moisés e Elias.
Porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Muitas vezes você vai ver nas escrituras se repetindo: a lei e os profetas dizem isso, a lei e os profetas dizem aquilo. Mas quando Jesus veio à terra, quando ele estava com os discípulos orando, a voz do céu, que era o Pai dizendo, ele falou: agora, aquilo que eu vou fazer na terra, não parte mais nem da lei nem dos profetas, parte do Filho. Ouça o Filho, coma do Filho, se alimente do Filho, ame o Filho, beije o Filho, para que o Pai não se ire. Aleluia. O que você precisa entender é que toda a sua esperança precisa estar na pessoa de Cristo Jesus. Eu não vou cansar de dizer que Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro dessa igreja. Cristo é o centro da sua casa, da sua família. E se não for, coloca Ele no centro, que você vai ver as coisas acontecendo da maneira como Ele deseja. Porque Cristo é o nome sobre todo nome. Obrigado, Jesus. Quando não puderem resolver os seus problemas, vai para Jesus. Conta com Ele. Pode ser que Jesus não resolva tudo que você gostaria que Ele resolvesse. Mas uma coisa eu digo: Ele vai resolver você. A maior parte dos problemas que você tem são causados por você mesmo. Ele resolvendo você, já está de bom tamanho, sim ou não? Muitas vezes, Jesus não vai colocar muito dinheiro na sua conta bancária. Eu já vivi milagres financeiros nesse sentido. Algumas vezes Ele vai te ensinar a ter inteligência financeira. Não gastar mais do que ganha. Equilíbrio. Não ser consumista. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje? Pastor, mas e os milagres? Acontecem. Aqui nós temos visto. Mas a vida cristã é naturalmente sobrenatural. Amar seu inimigo, quem que faz isso? Tá maluco? Tem que ser muito crente. Tem que ser mais crente para amar seu inimigo do que para orar em línguas. Tem que ser mais crente para dar a outra face do que para expulsar um demônio. Eu criança já expulsei demônio. Eu em choque, falei: ai, em nome de Jesus. Aí saiu o demônio. Ai, em nome de Jesus. Sai. Eu vi um testemunho lá no condomínio. Um macumbeiro expulsando demônio. Falou: está repreendido, espírito do mal, volta para onde você estava. Claro que o demônio ficou escondido ali, né? Só Jesus tem autoridade. Mas a gente vê de tudo aí. O negócio é que a gente precisa aprender a ser crente de verdade. Crente de verdade não apenas fica no monte, mas desce dele para transformar. O que você vai fazer quando sair daqui? Meu amigo, se eu faço desse culto uma experiência tão extraordinária quanto foi ver Jesus transfigurado, imagina se aparece um anjo aqui. Toda a experiência, por mais forte que tenha sido, acaba. Sabia disso? Você é adolescente, que quem lembra aqui do dia que você aceitou Jesus aqui nessa igreja? Quem aceitou Jesus aqui nessa igreja? Você lembra do dia? Foi extraordinário, né? Vocês devem ter chorado pra caramba. Na outra semana você voltou para casa, as coisas estavam do mesmo jeito. Sua família continuava todo mundo gritando um com o outro, todo mundo falando palavrão. Quem mudou foi você. Mas as coisas permaneceram do mesmo jeito. A mulher samaritana, ela tinha uma coisa que ela queria fazer com a experiência que ela teve com Jesus. O que ela queria? Ela falou para Jesus, está em João 4. Jesus, então me dá sempre dessa água para não ter que voltar aqui novamente. Ela falou para Jesus, Jesus,
Quando Jesus falou, eu tenho a água da vida. Aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, essa água se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu darei água viva. Agora, o que é extraordinário nessa história é que a ideia da mulher samaritana era o seguinte: Jesus, então, nesse momento que você me der a água, nunca mais eu tenho que voltar aqui para buscar, nunca mais eu vou ter que lidar com esse povo chato, nunca mais eu vou ter que lidar com pessoas que sabem do meu passado, da minha história, que sabem aquilo que eu fiz no verão passado, que sabem que eu tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é mais meu. Ela queria se livrar da realidade que a cercava. E é isso que você quer num culto extraordinário. Você quer ter uma experiência que te arrebate para que você esqueça dos seus problemas. Mas quando você sai de um culto extraordinário, de uma experiência pessoal com Jesus, os seus problemas continuam lá, porque Jesus vai te empoderar para que você volte para lá diferente. Quando a mulher samaritana teve que voltar para pegar água no poço, o poço era a mesma coisa, a água era a mesma coisa, as pessoas que estavam lá eram as mesmas, mas ela tinha mudado. E se ela tinha mudado, ela tinha poder para transformar o ambiente. É por isso que quando ela saiu de lá, ela não ficou dando desculpinha, eu estou muito ocupada para falar de Jesus. Não, ela saiu e ela começou a dizer, Ele é o Messias, Ele me contou tudo que eu tenho vivido, vem ver se Ele é mesmo o Cristo ou não. E ela levou uma cidade inteira a conhecer Jesus através do seu testemunho. Ela não ficou parada, ela não ficou inventando desculpa, ela não ficou esperando o próximo culto forte, ela não ficou esperando a próxima conferência de milagres, ela não ficou esperando o fundo musical tocar para ela ir fazer a diferença. Ela só precisou de uma palavra. Agora você tem pregação toda semana, você tem YouTube, você tem pastor, você tem conselheiro, tem discipulador, tem Bíblia aberta na sua casa e você não está fazendo a diferença. Por que não? Teve gente que não tinha metade do que você tem. José nunca tinha visto uma Bíblia na vida dele. Mas quando a mulher de Potifar ficou se jogando, se engraçando para ele, ele fugiu da casa. Porque ele conhecia o Deus vivo. Obrigado, Jesus. Se você conhecer o Deus vivo, tudo muda. Seu caráter muda, sua vida muda, sua história muda. E a vida das pessoas ao seu redor também. Elas serão influenciadas por você. Porque um cristão não é alguém que está na defensiva. É alguém que vai partir para o ataque. Quem quer partir para o ataque aqui? Fala para alguém do seu lado aí, se prepara. Porque Jesus quer te fazer um agente de transformação.